Nessa aula nós vamos ver a frente 1, módulo 27, a função cosseno. Então, como nós já vimos lá no slide que eu passei para vocês, tá? A função cosseno, o eixo que representa a função cosseno é o eixo x, certo? Então, da mesma forma que nós vimos a função seno, eu tenho lá, olha, o arco 0, 90, 180, 270 e 360. Tenho lá, ó, raio 1, 1, menos 1 e menos 1, tá? Agora, o que eu vou pensar? Todo arco, tá? Que cai no eixo X, eu tenho o valor de 1 e menos 1. O que não cai no eixo X vale 0. Então, vamos ver. Quais são os arcos que eu tenho aqui, ó? Os notáveis 30, 45 e 60. Tá? Por que a gente começa deles? Porque são os notáveis e a partir deles eu acho os côngruos aos notáveis, tá? Então, vamos lá. Cosseno de 30. Toda vez que eu tenho o cosseno de 30, eu sei que vale raiz de 3 sobre 2. Cosseno do ângulo de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 vale meio. Correto? Dessa forma, então, eu terei os côngruos no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes. Para isso, eu tenho que saber os sinais da função cosseno. Se o cosseno, o responsável é o eixo x, tá? E eu sei que aqui é o 0, que é a origem do sistema, que eu sei que aí eu tenho um sistema cartesiano. Se aqui é o 0 e eu estou no eixo x, à direita do 0 eu tenho positivo, à esquerda do 0, negativo. Então, onde a minha função cosseno será positiva? No primeiro, tá? E no quarto quadrantes. Onde ela será negativa? No segundo e no terceiro quadrantes, correto? Então, se eu for achar os côngruos aqui, ó, o côngruo de 30, 45 e 60 no segundo quadrante será o quê? Negativo, tá? No terceiro quadrante será negativo e no quarto quadrante será positivo, como nós vimos lá nos arcos, tá? Notáveis e temos aí no ciclo trigonométrico, tá? Bom, gráfico da função cosseno. Como vimos também, o gráfico da função seno era um S estilizado, tá? O gráfico da função seno, eu falo que ele é um U ou um V, como quiserem chamar, tá? Então, bem diferente. O gráfico da função seno começa no 0, 0 e da função cosseno no 0, 1, tá? Então, essa função aqui, ó, como vimos lá no slide, f de x é cosseno x, ela recebe o nome de cossenoide, tá? Qual é o período da minha função cosseno? O período é onde eu começo até onde eu termino no eixo x, tá? Então, o período dela é 2π. E a imagem é tudo que eu usei do eixo y. Então, olha, até onde eu fui com a função cosseno? Até o 1, no máximo. E no mínimo? No menos 1. Então, eu posso dizer, tá, que a imagem é um intervalo entre menos 1 a 1. Ok? Bom, então vamos lá. Primeiro exercício. Ele diz assim, ó, utilizando a figura, complete as definições. Então, o que ele quer? Ele quer cosseno do arco AP. Quem que é o arco AP? Ele começa no A e termina no P. Se eu for fechar esse arco, olha lá, fechando esse arco, ó, tá? O que eu vou pensar? Que o cosseno tem que bater no eixo X. Então, é o segmento o quê? O segmento OX.
M, tá? Segmento sempre um tracinho em cima, tá? E agora eu quero o arco AQ. Então, ele vem do A até o Q. Então, olha, do A até o Q, tá? Fechando o arco, olha lá. Se eu fechar o arco aqui, ele parou aqui. Eu tenho que ver onde ele bate no eixo X. Então, eu vejo lá, ó, o segmento ON. Correto? Então, vamos lá. Utilizando o ciclo trigonométrico abaixo, complete a tabela, tá? Então, eu vou completar a tabela apenas utilizando o meu ciclo trigonométrico. Então, eu sei que o eixo X é o responsável pelo cosseno, tá? Se o arco bate aí no eixo rosa, ele tem valor 1 e menos 1 e o valor dos arcos notáveis. Se não bate aí, ele vale 0, tá? Então, vamos lá. Cosseno de 30 é igual ao cosseno de 330. Então, vamos lá, ó. Cosseno de 30, tá? É igual ao cosseno de 330. Qual é o valor dele? Raiz de 3 sobre 2, porque eles são côngruos. Cosseno de 150 é igual a cosseno de 210. Cosseno de 150 é igual a cosseno de 210. É só seguir quanto ele vale, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é côngruo a cosseno de 315. Tá aqui e tá aqui. Quanto ele vale? Raiz de 2 sobre 2, positivo, porque está no primeiro e quarto quadrantes. Cosseno de 135 e 225, que são côngruos a 45, porém estão no segundo e terceiro quadrantes, quanto ele vale? Menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é igual a 300. Cosseno de 60 é igual a 300. Quanto ele vale? Meio, porque está no primeiro e quarto quadrantes, então será positivo. Cosseno de 120, que é côngruo a 60, porém está no segundo, e 240 no quarto. Quanto ele vale? Menos meio, porque está no segundo e terceiro quadrantes. Cosseno de 90 é igual a cosseno de 270, ó. 90 tá aqui, 270 tá aqui. Não bateram no eixo rosa. Quanto ele vai valer? Opa! Quanto ele vai valer? 0. Cosseno de 0 é igual a cosseno de 360. Então, olha lá. Cosseno de 0 tá aqui, cosseno de 360 tá aqui. Onde é que eles estão? No eixo rosa. Quanto ele vale? 1, porque está à direita do 0. Cosseno de 180. 180 tá aqui, no eixo que divide o segundo e o terceiro quadrante. Quanto ele vale? Menos 1. Tá? Então, esse aí é aqueles arcos trigonométricos que vimos lá no exercício, tá? No slide. Esboce o gráfico da função no intervalo de 0 a 360. O que eu tenho ali? Isso aqui é uma setinha, tá? De 0 a 360 em R, definida por f de x é igual a cosseno x, tá? Bom, para eu achar o gráfico, eu dependo daquela tabelinha, tá? Que tabelinha? Aquela que nós fizemos lá eu vou só colocar aqui, ó, para vocês lembrarem, tá? O x e o y. Então, eu tenho lá 0, o que mais que eu tenho? Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Isso aqui eu vou saber direto, tá? Bom, quando o x é 0, cosseno de 0, eu sei que vale quanto? 1. Então, vou marcar o pontinho 0 e 1. Quando o x é π sobre 2 ou 90,
Cosseno de 90, lá em cima no meu ciclo trigonométrico, vai ser 0. Cosseno de π. Cosseno de π está à esquerda do zero, que é 180. Quanto ele vale? Menos 1, lembrando no ciclo trigonométrico. 3π sobre 2. 3π sobre 2, o meu cosseno é 0, porque está no eixo y, né? Então, aqui, 0. E cosseno de 2π, que é 360, é 1. Correto? Então, eu vou ter uma curva, tá? Que curva? Eu tenho, lembra que é um U ou um V, como vocês quiserem aí, ó. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, tá? Bom, com base no gráfico do exercício, complete, tá? Qual que é o período da função? Ele vai de onde a onde, ó? De 0 a 360, tá? Se ele tá pedindo o período, tá? Se ele tá em graus, o período dessa função será 360. Só que o que é mais usado? Ele em π radiano. Então, 2π. O conjunto imagem. O que eu utilizei? O que eu usei do eixo Y para determinar a imagem? Sempre, pessoal, ó, tá? Um intervalo de menos 1 a 1. Então, ó, a imagem será um intervalo de menos 1 a 1. Tá? E agora um probleminha. Olha o que ele diz. Enem, problema. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Sazonal seria assim, ó, o produto de uma região, o produto de uma época do ano, tá? Determinado por períodos, tá? Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. Então, quando o produto tem pouco no mercado, ele é caro. Quando tem muito no mercado, o preço abaixa, tá? Quando que o preço abaixa? O que ocorre no mês de produção máxima da safra. Então, quanto mais se produz, mais barato é o produto. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função, ó, preço do produto, tá? 8 mais 5 cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x1, x igual a 1 ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim por diante, até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. E olha o que ele fala, P é o preço em reais, tá? O que ele diz? Na safra, o mês de produção máxima desse produto então olha lá, o mês de produção máximo desse produto tá? Então, o que falou no meu exercício? Ele falou assim, ó, quando a produção, ó, o preço é mais baixo, tá? Quando a produção é máxima, certo? Então, o preço é mais baixa quando a produção, tá? É máxima. Então, o que eu vou pensar, tá? Eu tô trabalhando com a minha função cosseno, tá? O cosseno, já vimos aqui no nosso gráfico que ele varia de menos 1 até 1. Ou seja, ele acontece no intervalo de menos 1 a 1. Ele é maior que menos 1 e menor que 1, tá? Então, eu sei assim, ó, com preços mais baixos,
ocorre a produção máxima. Então, olha lá, quando a produção é máxima, o que acontece com o preço? O preço é mais baixo, correto? Isso o meu exercício diz. Onde que o meu cosseno é, no caso, mais baixo? Onde ele é menos 1. Então, aqui, ó, ele é mais baixo. Então, o que eu vou usar, tá? O meu cosseno, porque o que eu quero? Eu quero o X. Em que mês do ano a produção será a máxima para o preço ser mais baixo. Então, o que eu vou usar? O que é dado no meu exercício? Cosseno de πx menos π sobre 6 igual a menos 1. Então, basta resolver esse x. Então, o que eu vou pensar? Quem é o x? Quem que é o x? πx menos π sobre 6, quando o seu cosseno é menos 1. Quando que o cosseno é menos 1, tá? Lá no meu ciclo trigonométrico, tá? Só para lembrar, quando que o meu cosseno é menos 1? Quando o meu arco é π. Então, quando o arco for π. Então, agora o que eu vou fazer? Achar o valor de x, tá? Multiplicando em cruz. Então, vai ficar, πx menos π vezes 1, πx menos π, que é igual a 6 vezes π, 6π. Correto? Eu tenho que achar o valor de x. Então, vou deixar ele sozinho. Quem que está atrapalhando? Esse menos π. Ele vem para cá, mais π. Então, vai ficar, πx é igual a 6π mais π. Tá? Vou aqui em cima, πx será 6π mais 1π, 7π. Esse π não está multiplicando, ele passa para cá dividindo, então eu posso cancelar. X é igual a 7. Mas quem é x? X não é o mês do ano, tá? Então, ele acontece no mês 7, em que a produção será máxima, ocorrendo o preço mais baixo. Então, se é mês 7 é o mês de julho. Alternativa, no caso, D.